Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É isso aí que você leu no título. Eu quero um trilhão e eu tô achando que você também quer um trilhão, não é verdade? Pauta do dia 30 aí. Dia 30, todo mundo nas ruas. Eu quero um trilhão da reforma da Previdência. Queremos a reforma da Previdência de Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes, estamos contigo aí, tá bom? Tamo junto aí. Já que vai quebrar pão, tem que quebrar para todo mundo, tá bom, galera? Paulo Guedes, ele se manifestou, estava bem aborrecido ali, dizendo que pressões corporativas dos servidores do Poder Legislativo forçaram o relator a abrir mão de 30 bilhões de reais para esses servidores lá do Legislativo, que, segundo Paulo Guedes, já são favorecidos no regime normal. E aí o relator acabou recuando na regra de transição para esse pessoal. Só que aí, o que aconteceu? Aquilo que era um prejuízo de 30 bilhões para a reforma de Paulo Guedes acabou virando um problema muito maior, porque, segundo Paulo Guedes, ia ficar muito feio fazer esse benefício só para os servidores. E aí estenderam também para o regime geral, ou seja, esse benefício que inicialmente foi dado para os servidores de 30 bilhões, ao ser estendido para o regime geral para ficar um negócio mais justo, aumentou para 100 bilhões. Com mais alguns cálculos lá, algumas questões envolvendo o BNDES, essa reforma caiu para uma economia, em vez de 1 trilhão, para 860 bilhões. E aí o Paulo Guedes falou que se aprovar a reforma do relator com esses cortes, fazendo a economia em 10 anos cair para 860 bilhões, ele disse que abortaram a nova reforma da Previdência e completou dizendo, mostraram que não há um compromisso com as novas gerações. Isso aí gerou um burburinho. Rodrigo Maia ficou chateado com essa manifestação. E aí, o que aconteceu? O Rodrigo Maia fez uma manifestação lá, uma postagem no Twitter, dizendo o seguinte: as declarações do ministro Paulo Guedes reforçam esta usina de crises que se tornou o governo, mas a Câmara está blindada e vai trabalhar para votar a reforma da Previdência neste semestre. Essa é a nossa responsabilidade. Ou seja, fez uma crítica falando que o governo é uma usina de crises e depois ali deu uma carteirada, falou que estamos blindados e a gente vai aprovar a reforma da Previdência de qualquer forma, tá certo? E aí, Paulo Guedes falou que eu acho que houve um recuo que pode abortar a nova Previdência. O recuo é que pelo menos pressões corporativas dos servidores legislativos forçaram o relator a fazer esse recuo aí que trouxe um prejuízo de 100 bilhões, tá certo? Aí Paulo Guedes falou que se for aprovada essa reforma do jeito que está, daqui a 5 ou 6 anos teremos que fazer outra reforma. Ele disse o seguinte: eu não vou criticar, eu estou esclarecendo e vou respeitar a decisão do Congresso. Agora, é importante que os deputados, o relator, se aprovar a reforma do relator, que são 860 bilhões de reais de corte, abortaram a nova Previdência, mostraram que não há compromisso com as gerações futuras. O compromisso com os servidores públicos do Legislativo parece maior do que o compromisso com as futuras gerações. E aí o Marcelo Van Hatten, que é líder do Novo, ele fez um comentário também interessante, dizendo, publicado pelo Diogo Amorim, o líder do Novo na Câmara, o Marcelo Van Hatten, ele reconheceu o esforço do Samuel Moreira, que é o relator, e ouvir muita gente antes de finalizar o relatório, mas ele disse para o Diego Amorim que o deputado não precisava ser, ele disse o seguinte, que a reforma não precisava ser tão desidratada. O importante é que a proposta vá ao plenário com chance de aprovação, claro, mas não acho que precisava ter desidratado tanto a reforma, acho que foi longe demais. E ele comentou que a bancada do Novo vai trabalhar para retomar a economia em torno de 1 trilhão no relatório, quando não são levadas as contas e não são levadas em conta as novas fontes de receita do BNDES e advindas do lucro dos bancos, a economia caiu para 850 bilhões, foi isso que chateou muito Paulo Guedes, disse que daqui a 5, 6 anos teria que fazer uma outra reforma. O deputado Marcelo Van Hatten continuou dizendo que, de fato, há muitas coisas no relatório para serem revistas, ele cedeu muito na transição do funcionalismo público e a questão da desconstitucionalização foi exagerada, segundo Marcelo Van Hatten, dizendo, idade mínima, por exemplo, tem que sair da Constituição, idade mínima terá que ser alterada em breve de novo. E aí o Partido do Novo também está defendendo a reinclusão dos estados e municípios ali na reforma, tá?
Então, pessoal, ficou ali essa questão. Agora tem um detalhe que eu quero passar para vocês, que eu retirei de uma postagem do meu amigo Bruno Perini, que eu vou entrevistar, se Deus quiser tudo correr bem, na próxima terça-feira, sobre esses assuntos da economia, da reforma da Previdência. Ele trouxe uma reflexão muito interessante, dizendo que se a gente olhar na perspectiva histórica, a criação da reforma da Previdência, nós podemos remontar à época no que depois virou a Alemanha, de Otto von Bismarck, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. E aí, em 1889, ele criou a questão da Previdência, que é, na verdade, uma grande pirâmide financeira de financiamento estatal, tá? De funcionamento estatal. O Bismarck ele era o chanceler da Prússia, que depois virou Alemanha, e ele estava especialmente preocupado com o avanço das ideias socialistas na região, as ideias do socialismo radical. E o socialismo radical pregava o quê? Uma sociedade mais justa, com mais benefícios para os trabalhadores. Então, para poder agradar os trabalhadores antes que o comunismo conseguisse tomar as mentes e os corações das classes trabalhadoras, o que o Bismarck fez? Inventou um agradinho muito sambarelove. Por quê? Para ganhar um pouco de adesão das classes trabalhadoras e também porque ele era adepto do grande Estado, ele resolveu tomar uma medida popular. E aí ele criou a Previdência para os trabalhadores mais velhos. Só que tem um detalhe muito curioso. Bismarck, ele não era nem um pouco bobo, como muitos dos políticos modernos. Ele sabia que esse sistema só seria possível, preste atenção, com muita gente pagando um benefício que seria usado por poucos. Esse sistema só ia funcionar, Bismarck sabia, se fosse um benefício que muita gente pagasse e pouca gente usasse. Acontece no Brasil que é o inverso, tem pouca gente pagando e muita gente usando. E aí o que o Bismarck muito malandramente fez isso ainda lá no século XIX? A idade estabelecida para o trabalhador se aposentar, sabe qual que era? Naquela época, 70 anos de idade. Aí você fala, pô, é uma idade meio, né, o cara já tá meio acabadinho, né, para se aposentar com 70 anos. Não para os ministros do STF, que para os ministros do STF eles trabalham até 170 anos se deixar. Vai gostar de trabalhar assim lá na China, hein? Por isso que tem a PEC da Bengala. Agora, qual era o detalhe? Você acha que o pessoal naquela época vivia até quantos anos? Qual era a expectativa de vida naquela época? Você vê que o cara chega propondo, inventou a questão da aposentadoria, da Previdência. Só que você só vai se aposentar com 70 anos. Só que a expectativa de vida naquela época era por volta de 40 anos de idade. Ou seja, ninguém ia se aposentar. O pessoal morria com 40 anos. Quem tinha 50 era considerado muito velho. Naquela época não existia ainda a medicina como hoje, não tinha a saúde que tinha hoje. Muito provavelmente não tinha a penicilina, que foi descoberta depois por Alexander Fleming. Não tinha nada disso, as pessoas morriam cedo. Então, o que aconteceu? Somebody love total. Aposentadoria com 70 anos. Ou seja, o cara que inventou a aposentadoria sabia que era uma pirâmide financeira estatal insustentável. Por isso que ele botou muita gente pagando e pouca gente recebendo. Só que hoje o retrato é completamente diferente, porque houve uma inversão da pirâmide etária e acabou com a possibilidade do piramidão de Bismarck ser sustentável, porque hoje as pessoas estão vivendo muito mais. A nossa idade de aposentadoria ainda é baixa e a expectativa de vida cresceu muito e o número de pessoas entrando no mercado de trabalho diminuiu muito. Mas aí as pessoas falam, pô, mas isso aí não é justo, porque durante os anos tivemos mais gente trabalhando e menos aposentados. Cadê o dinheiro acumulado nesse período? Isso aí que é a grande ilusão. A Previdência, ela não é uma caixinha, uma poupancinha, onde você bota o dinheiro lá e aí o dinheiro só entra e só vai sair para pagar aposentado. Não é nada disso. Esse dinheiro pode ser gasto em outras áreas, graças à famosa DRU, ou DRU, que é a desvinculação de receitas da União, tá? Desvinculação de receitas da União é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte de recurso do DRU são as contribuições sociais, que respondem por cerca de 90% do montante desvinculado. Ou seja, esse dinheiro não está lá guardadinho numa poupancinha. Não há dinheiro acumulado ou investido de outros tempos.
O dinheiro foi gasto pela nossa brilhante classe política. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas então a culpa não é do povo? O povo vai pagar algo que é culpa dos políticos? O povo não pode pagar por isso. Só que aí fica a grande pergunta que o meu amigo Bruno Perini fez. Mas quem elege os políticos? E ele fala, bem-vindos ao resultado de uma democracia guiada por um povo zumbi que escolheu eleger durante anos políticos corruptos, palhaços incompetentes. Agora, ou a gente faz a reforma, ou o Brasil simplesmente quebra. Quebra e aí ninguém vai ter reforma, ninguém vai ter polícia, ninguém vai ter hospital, ninguém vai ter nada. Aí você fala, Daniel, já não tem? Se já não tendo tá horrível, imagina não tendo de verdade. Se tendo polícia, ainda nas condições precárias, nós já temos 70 mil assassinatos por ano, imagina sem polícia. Quebra o Brasil, tá? Se você entra no site Tesouro Transparente, como eu já mostrei aqui para vocês, o que você descobre lá? Você vai descobrir dados alarmantes. Você vai descobrir que as despesas públicas com folhas de pagamento, por exemplo, de pessoal, elas são lineares, são constantes, sobe muito pouco, oscila um pouquinho, que está na margem de 314 bilhões de reais, folha de pagamento. Gastos do governo com folha de pagamento, 314 bilhões. Só que aí você vai ver o gasto da Previdência, só crescendo, tá? Era 400 bilhões, 300 e pouco, cresceu para 400. Em 2009 era cerca de 400 bilhões. Hoje está em 582 bilhões. Ou seja, o Brasil é como se fosse uma família que ganha 10 mil reais por mês. Você fala, é um salário muito bom. Sim, mas preste atenção no exemplo. O Brasil é uma família que ganha 10 mil reais por mês. Ou seja, tem muito dinheiro entrando. Só que essa família gasta 8 mil reais só para pagar aluguel e condomínio. E aí, o que acontece? Essa família que ganha muito bem, que tem muito dinheiro, ela gasta quase tudo só para morar. E aí, o que acontece? Uma família que ganha muito bem não tem dinheiro para dar uma boa educação para os filhos e não tem dinheiro para dar saúde para esses filhos. Isso é o Brasil hoje. O Brasil é um país que tem muito dinheiro, só que gasta demais só com a Previdência. Não sobra dinheiro para saúde, nem para educação, nem para outros custos. Para vocês terem ideia, enquanto nós gastamos 582 bilhões de reais só com a Previdência, nós gastamos, sabe quanto com a educação? 44 bilhões só. 103 bilhões com saúde. E 143 com custeio social. Se você somar o gasto do governo com custeio social, administrativo, investimento, saúde e educação, isso tudo somado não dá a Previdência. A Previdência chupa todo o dinheiro que o Brasil ganha. É um país que tem muito dinheiro entrando, mas muito dinheiro saindo, não sobra nada para a educação, nem para a saúde, nem para a segurança pública e nem para as coisas tão essenciais, tá certo? E a dívida pública, que em 2006 era 2,3 bilhões, hoje em 2019 está 3,76 bilhões. Com o crédito suplementar aprovado, está indo para 4 bilhões, tá certo? Então, pessoal, a situação é crítica, tá? Mas pode ser resolvida. Para terminar esse vídeo, eu digo para vocês, queremos 1 trilhão. Eu quero 1 trilhão e você também quer 1 trilhão? Diz quanto você quer, se você quer 850 bilhões ou 1 trilhão. Só um detalhe, pessoal. Jair Bolsonaro disse que tem um circo armado nessa questão aí do Adélio Bispo e ele informou a jornalistas, ao G1, que ele vai recorrer da absolvição do esfaqueador Adélio Bispo. Sabe por quê? Olha só, vamos supor, Adélio Bispo lá na frente chega e fala assim, quem me deu dinheiro para matar Bolsonaro foi não sei quem. Só que se ele receber um laudo que ele é maluco, essa declaração que ele pode dar no futuro perde o valor. O que o acusado vai dizer? Não fui eu que paguei Adélio Bispo. Afinal, os médicos disseram que ele é maluco. Se ele é maluco, ele pode inventar. Foi o Zezinho que me pagou, só para prejudicar o Zezinho, porque ele tem alucinações psicóticas. Estão entendendo o problema? Então, o Bolsonaro disse o seguinte para o G1, o circo armado é que, a partir desse momento, se não houver recurso e o processo for transitado e julgado, se o Adélio quiser falar quem pagou a ele para tentar me assassinar, não vai ter mais valor jurídico, afinal ele foi considerado maluco.
Agora preste atenção à última declaração que ele deu. Agora, se fosse o contrário, o que estariam pensando a meu respeito? Então, a gente sabe que o circo é armado. Tentaram me assassinar, sim. Eu tenho a convicção de quem foi, mas eu não posso falar. Não quero fazer o pré-julgamento de ninguém. Olha que interessante, duas coisas. Bolsonaro mostrou que se ele for considerado maluco e isso vigorar, no futuro, quando ele quiser fazer uma eventual confissão de quem pagou os honorários advocatícios, ele vai essa declaração de quem foi que pagou não terá valor jurídico, porque ele foi considerado maluco. Segunda coisa, o Bolsonaro está dizendo que ele tem uma forte convicção de quem foi. Interessante, né? Ficamos aqui na dúvida. Quem será que foi? Quem será que o Bolsonaro tem forte convicção que foi a pessoa que foi o mandante desse crime? Fica essa reflexão. Pessoal, eu quero 1 trilhão. E você? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que as inscrições para o meu curso Manual da Resistência estão terminando. Você precisa se inscrever agora. Clica aqui embaixo, curso Manual da Resistência, para você já garantir a sua vaga. O pessoal que está entrando agora já está tendo acesso ao primeiro módulo, que é Mídia e Construção da Realidade. Você vai aprender muito sobre jornalismo e como a mídia funciona e vai estar vacinado para não ser enganado pelas maliciosas e maquiavélicas estratégias que a mídia usa para nos imbecilizar. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Hoje, às 8 horas da noite, vou liberar uma entrevista muito legal que fiz com o secretário adjunto da Previdência e do Trabalho, Bruno Bianco. Uma conversa muito legal que eu fiz com ele na sexta-feira pela manhã, logo um pouco antes dele ir para a sua entrevista na Jovem Pan, no programa do Pânico, que foi bem legal também, tá bom? Então fiquem ligados aí que 8 da noite eu vou soltar essa entrevista com o Bruno Bianco. Por causa disso, hoje não tem live às 5h30, tá bom? Porque eu vou estar ao vivo com vocês no chat durante a entrevista para poder responder perguntas e tirar dúvidas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, se inscreva no curso Manual da Resistência, clica aqui embaixo. Excelente sábado para vocês, um ótimo domingo e fiquem ligados porque muita coisa estranha e maluca ainda vai acontecer e eu tô aqui para noticiar para vocês. Coisas malucas boas e coisas malucas ruins, porque o mundo é muito estranho e o Brasil é mais estranho ainda, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e a gente se vê aqui às 8 na entrevista que eu vou estar ao vivo no chat. Um abraço, obrigado pelo apoio de vocês, valeu!